Bonitões e bonitonas, sejam todos bem-vindos ao Magu Convida. Esse projeto muito especial que é a primeira temporada onde eu recebo convidados dos mais diversos segmentos, as mais diversas verticais. Então, vamos falar sobre saúde, finanças, empreendedorismo, cases de sucesso e cada vez convidados trazendo insights para o seu dia a dia. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara que eu admiro já há muitos anos. Se tornou um grande amigo nos últimos tempos e eu tenho o prazer de estar com ele aqui hoje para sabatiná-lo de alguma forma. Senhoras e senhores, Alexandre Rodrigues. Ô, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade. Uma honra estar aqui. Podcast é sempre aquele momento muito interpessoal, né? Por isso que eu acho que esse frente a frente assim traz essa conexão, né? Mas agradecer a todo mundo também que está Bom, aí. O Magu convida, né? E ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento. muito bom. É um momento que a gente meio que tira o crachá e vamos bater papo, vamos tirar as amarras aí da galera e falar É um pouco do verdade. pessoal, né? E eu já começo já te perguntando, quem é Alexandre Rodrigues? O homem por trás do Papo Segurança. Ah, eu Bom, eu venho de uma história de lá de trás, onde sempre gostei da tecnologia e acho que meio que caí dentro de uma formação em eletroeletrônica. E, por incrível que pareça, não foi um desejo dos meus pais, foi um desejo de uma mãe de um amigo meu que me escreveu, né, no Senai na época. E engraçado que ela escreveu a mim e ao filho dela, e eu passei na prova e ele não passou. E, s- e e trilhar esse caminho, basicamente, daquele menino que gostava do videogame. Eu sempre corri atrás das tecnologias que eu gostava, então tinha vários minigames, tinha Uhum. vários videogames. Não me lembro como é que eu obtinha isso aí, mas certamente com a ajuda dos meus pais. Mas sempre gostei. Eu tinha um Atari, então se eu tinha um Atari, eu tinha um manche daquele das máquinas lá, né? Porque eu Uhum. gostava de mexer e de fazer aquilo ali. Já fuçava nas Já coisas, já. fuçava. Eu lembro que uma vez minha mãe me deu um videogame que era uma bolinha assim e ficava o palitinho correndo e batendo ali. Eu só tinha aquilo. E eu abri ele, aquele videogame ali, e vi que tinha um espaço que eu achava que era para colocar um soquete e colocar um cartucho, né? E eu meio que obriguei minha mãe, a gente ir lá numa eletrônica que tinha numa outra Pro cara rua, colocar. para o cara colocar esse soquete, para colocar fita para funcionar o E, fu- videogame. e E óbvio que, funcionou. não, óbvio que não. Eu muito pequeno, ele me convenceu de que de fato aquele videogame não tinha Essa tecnologia essa ainda. tecnologia, né? E eu fiquei bem chateado e depois corri atrás de outros videogames. Eu acho que o máximo que eu tive naquela época lá foi um Game Boy Nossa. e acho que um Mega Drive. Talvez foi o máximo que eu tive daquela época ali. Quantos anos você tem? Hoje eu tô com 39, chegando agora 40 no mês de junho, e eu digo que quando você chega a 40 anos, você tem um novo ciclo de vida, né? Isso é bíblico e eu tô bem ansioso por essa idade aí. Eu fiz 40 no ano Fez passado, cara. E eu 40, te né? falo que a experiência que eu tive é que assim você começa a olhar com outros olhos a sua vida e o que você projeta pra frente, cara. É impressionante isso. Diz que é a parte madura de um jovem, né? Então essa parte é o ponto, talvez seja o ponto final dessa juventude ali. Agora você vai viver uma outra fase, né? E eu acredito que tá vindo numa boa hora. Acho que 23 para mim tem sido um ano onde eu tô experimentando muita coisa nova, né? Mas até chegar até aqui, né? Eu venho dessa ideia, dessa formação, conecto com a tecnologia. Meu primeiro emprego é numa empresa de segurança. Eu não imaginava trabalhar numa empresa de E segurança. você fazia o que lá? Eu era instalador. Já era instalador. Eu entrei na verdade para trabalhar com controle de acesso. A minha experiência de fazer ali a prova, né? Era baixar um software no MS-DOS, botar ele para rodar e conectar com alguma coisa lá que eu não lembro. E eu lembro que de todos os outros 4 candidatos que passaram por lá, alguns não conseguiram e outros já estava mais ou menos caminho andado e eu consegui executar o final, né? Nessa época, eu morei um tempo com a minha tia e eu tinha um computador
E eu lembro que era um computador que uma vez a gente tava arrumando lá, eu morava num apartamento com ela e a gente tava arrumando ali o quarto e a CPU caiu de cima da cama pro chão e o HD não funcionava mais, né? Então eu tinha que me virar para programar, Pra para abrir o refazer. disquete para jogar. Eu era tão viciado em jogo que eu tinha que programar ali para abrir o disquete. Então já não tinha mais HD, então tudo era na base do disquete, né? Então acho que isso facilitou na hora que eu fui fazer essa entrevista, baixei o programa, botei para rodar e acabei começando a trabalhar naquele dia. Só que um mês depois, o diretor falou para mim que não iria mais trabalhar com controle de acesso e eu imaginei que ia ser demitido, né? Por não ter mais nenhuma função. Mas ele gostou tanto de mim que me levou para o setor da segurança eletrônica. E eu entrei como auxiliar técnico, para substituir 2 prestadores de serviço. E ele me colocou no carro com esse cara para que eu pudesse aprender com ele para depois substituir eles. Nossa. Olha o desafio que eu tinha, né? Os caras amavam me Esse ensinar. cara aqui eu vou ensinar ele pra ele tirar o meu emprego, né? Era exatamente isso daí. Mas eu lembro que daquela época que não se tinha um distribuidor na esquina, não se tinha um canal no YouTube, não tinha nada de facilidade para que você pudesse se conectar com a tecnologia, então todos os manuais em inglês, Tudo era muito mais difícil, tudo muito né? mais difícil, né? Eu lembro que eu escrevia as perguntas para ligar para o suporte aqui em São Paulo, por exemplo, e eu tinha que ser muito objetivo, porque o tempo da ligação poderia ecoar no meu salário se eu passasse muito tempo, e aquele custo daquela ligação eu poderia ter um problema. Então tinha que ser muito objetivo para poder aprender aquilo ali. Então, Só pra galera contextualizar, você fala, vou ligar pra São Paulo. Da onde você é? assim, João Pessoa, na Paraíba, né? Hoje eu tô morando aqui em São Paulo, vim morar aqui em junho do ano passado, por uma questão de logística, voos e etc. E também eu acredito que aqui é muito mais fácil de se conectar com muita gente, né? Inclusive de estar aqui no podcast. E daí, quando eu já me dou por... agora eu consigo montar o primeiro sistema de alarme, isso passaram-se 3 meses estudando, e aí vou montar o primeiro sistema de alarme, faço tudo, faço até a parte mais difícil, que era conectar a central de alarme com a central de monitoramento. E eu lembro que volto meses depois para visualizar aquela instalação, era numa loja de informática, eu lembro que estava tudo ok, com exceção dos sensores, estava tudo de cabeça para baixo, mas estava funcionando, né? E ali foi o primeiro alarme, depois veio Você o viu que dava segundo. certo fazer. Sim, não, eu comecei a me apaixonar, cara. Eu comecei a me apaixonar porque naquela época tinha uma sensação, ainda hoje, a sensação acho que é a mesma ainda, a sensação de você ser meio que um super-herói, você monta um projeto de segurança e quando o cliente ativa, que você sai juntamente com ele, é como se fosse assim, agora tá blindado, agora tá protegido, né? Ninguém entra. E eu fui o responsável por isso daí. É muito louco. É uma sensação assim meio que única, sabe? E a cada sistema que eu fazia, mais me dava esse desejo de poder investir mais em conhecimento, né? Eu lembro que eu peguei uma fase de uma licitação da empresa onde a gente teve que instalar, eu acredito que uns 300 sistemas de alarme. Nossa. E a gente instalava algo em torno de 2 por dia, era eu e um outro amigo meu, e a gente instalava em escolas e PSF, né? Então... O que é PSF? PSF é posto de saúde, né? É posto de saúde familiar, né? Lá tinha essa... E a gente teve... É a OBS daqui de São Paulo. E a gente teve várias aventuras, assim, de estar instalando o alarme em cima da escada e numa comunidade, e o cara chegar assim, meu pai falou que se você não deixar desligado aí, ele vai vir aqui, vai dar um tiro em você. Nossa. E fica tranquilo que... Só vai ficar pendurado. Então eu tive muitas aventuras com isso daí. E tinha uma coisa que muito me desafiava, tanto eu e o meu amigo, era a gente fazer instalação no padrão. Hoje eu tenho esse escrito no padrão aqui, mas está muito do sangue, do que eu aprendi no Senai sobre 5S, sobre organização, limpeza, procedimentos. E agora, quando a gente vai para a prática, a gente tirava leite de pedra, porque agora... não era comum essa ideia de infraestrutura, talvez a segurança eletrônica não tinha toda uma formalidade visual. Era só meio que pendurar e botar para funcionar. Isso, exatamente, não tinha muito essa formalidade dessa organização. Então trabalhar com canaleta foi um grande avanço pra gente.
Eu lembro de uma casa chamada Casarão 34, uma estrutura muito antiga e muito grande lá, que inclusive é um patrimônio histórico. Não pode furar a parede. Não pode furar a parede, não pode uma série de coisas. E lá se tinha infraestrutura. Eu lembro que só tinha 2 tubulações que eu podia utilizar. E eu lembro que o cara, quando foi instalar a linha telefônica, ele falou com a gente, eu falei, ó, tem uma infraestrutura daquele lado ali que a gente vai colocar a central lá e se você puder descer o cabeamento por lá, vai facilitar bastante pra gente. Ele, beleza, viu o grau de dificuldade, ele achou uma janela com o vidro quebrado, meteu o fio lá por dentro, cabo FE, fez a ligação da linha e foi embora. E aí eu tive que me virar depois para fazer essa ligação. Então, assim, nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil tá diante da tecnologia. Eu lembro que os painéis de alarmes que a gente trabalhava, todos eram em inglês. Então, eram os equipamentos israelenses. E aí a gente acaba tendo uma conexão com pouca gente que trabalhava naquela época. Eu lembro que eu tive... Isso, eu lembro que eu tive um treinamento de um cara maluco lá, um cara que entende muito das coisas. E maluco porque ele é muito... Ele tem umas fases interessantes dele lá e acabava que era a minha única fonte, assim, de conhecimento, né? Mas tinha uma coisa que eu sempre fiz desde aquela época. Eu fazia alguns desafios de programar rápido aquela central e eu lembro que o meu desafio era em quanto tempo eu conseguia programar aquela central trocando em vale transporte. Muito bom. E aí o meu recorde era 1 minuto configurar a central. Então, agora era configurar ao ponto dela ficar funcionando na central de monitoramento. E isso me trouxe cada vez mais conhecimento, né? Esse desafio. E também me dava muito essa vontade de poder compartilhar conhecimento. O menino que trabalhava comigo, o Dioclébio, né? Ele que trabalhava comigo, eu fazia pequenos resumos daquela central e dava para ele, pedia para ele colocar na carteira dele. Quando ele chegasse no cliente, era só seguir aquele passo a passo que ele iria conseguir configurar a central. Manualzinho mastigado pro cara ali, tipo, manual de instalação. Isso, sabe o que ele fazia? Jogava fora. Nossa. Ele jogava fora e eu fazia de novo, porque eu nunca quis que ele dependesse somente de mim, né? Então eu compartilhava esse conhecimento. Bom, passei por 2 empresas de monitoramento. Na segunda eu já cheguei como supervisor técnico. Imagina, eu saio de auxiliar para agora chegar como supervisor técnico. E você tinha ficado quanto tempo na outra? Eu fiquei 4 anos e meio nessa empresa. Pegou uma bagagem nervosa, ainda mais pelo volume de trabalho que tinha, né? Eu saí como supervisor dela, né? Assim, acabou que muitos desafios, né? Você acaba passando, né? Mas eu sempre vesti muito a camisa da empresa. Eu falo que hoje eu dou muito menos do que eu dava naquela época de esforço, né? Eu era de ter um patrão que eu tinha que chegar de 8 horas da manhã e sair de 3 horas da manhã, e se eu chegasse de 8 e 1, eu recebia uma bronca, né? E assim, morrendo de medo do cara, porque era meu emprego ali. Cheguei a passar 4 meses sem receber salário e trabalhando igual louco. E trabalhando feito um louco, e se eu chegasse atrasado, recebia bronca e tinha que ficar calado, né? Hoje a cultura mudou muito, a gente acaba também visualizando que ter respeito ao colaborador, ter respeito àquela pessoa que também veste sua camisa, no meu ponto de vista mudou muito, né? Então assim, eu jamais vou tratar a minha equipe como eu era tratado antigamente, né? Então mudou muito esses valores, né? E isso para mim foi muito bom, passar por isso para não ter que... Uma evolução. Não ter que esmagar eles aqui, né? Eu lembro que eu vou para a segunda empresa e chego como supervisor técnico e tinha 2 técnicos já nessa empresa. E um deles ficou muito chateado porque eu assumi essa vaga de supervisor, porque até então na cabeça dele, ele quem deveria ser o supervisor, já estava, sei lá, 3, 4 anos na empresa. E eu cheguei e falei para ele assim, ó, eu não vim para cá para dividir ou diminuir ou subtrair, eu vim para cá para somar ou multiplicar resultados. Se eu soubesse que você estava disposto a essa vaga aí, talvez eu nem tivesse vindo para cá. E aí eu te dou a possibilidade de você pensar na sua vida o que é que você quer. Eu tenho carta branca aqui para te demitir, mas não é a minha intenção. Ele, não, você pode me demitir. Eu disse, não, cara, vai para casa, esfria a cabeça e amanhã a gente continua tudo de novo. E é engraçado porque muitas pessoas que passaram comigo, com exceção desse Dioclébio, que hoje, graças a Deus, ele tá bem, mas eu vejo muita gente que passou por mim, que eu sempre tive a vontade de ajudar, que não e os caras não aproveitou. Quando eu saio dessa empresa,
2 anos e meio depois eu vivo uma trajetória muito importante para mim. Primeiro que quando eu sou supervisor técnico, 1 mês depois o chefe chegou e falou assim, ó, eu quero agora te colocar como supervisor geral da empresa. Eu tinha 25 anos. E 25 anos para cuidar de 25 pessoas. Naquele tempo ainda. E eu era a pessoa mais nova da empresa. Então eu tinha um grau de responsabilidade muito grande, mas a curva de amadurecimento e conhecimento foi muito alta. Depois eu vou para uma nova fase, trabalhar na parte comercial. E ali é onde eu cumpro uma promessa que eu falo para ele no dia que ele me contratou. Ele me contratou por um salário de R$ 400, onde naquela época um salário mínimo deveria ser uns cento e poucos reais. Eu olhei nos olhos dele e falei assim, ó, eu garanto que eu vou sair daqui com um salário muito maior do que você está me propondo aqui. E olha lá se eu não sentar na sua cadeira aí como dono da empresa. E ele arregalou o olho assim, né? E na verdade eu não queria sentar, não era na cadeira dele, mas de saber que a posição que eu estava assumindo ali era muito alta. Era muito alta de liderança, que isso me possibilitava um dia ter a minha empresa. Uhum. Eu lembro que quando eu saio dela, em 2007 mais ou menos, eu peço demissão dessa empresa. Na verdade, a primeira e a segunda eu pedi demissão. Agora eu saio com um salário de R$ 2.500. E você fala assim, pô, Ale, mas R$ 2.500 é 2 salários mínimos hoje. E naquela época, quantos salários era? Era muita coisa. Era muita grana. Ainda hoje são 2 salários mínimos. Nós estamos vivendo em 2023. Eu tô falando de 2007. Se a gente tirar que 85% da população do Brasil ganha R$ 1.200, R$ 1.200. É absurdo. E aí eu peço demissão, não queria mais trabalhar. Na verdade, na primeira empresa, quando eu peço demissão, eu não queria mais trabalhar na segurança eletrônica, eu digo, vou pendurar minha chuteira. Nessa segunda também saio, não queria mais trabalhar com segurança eletrônica, um nível de comprometimento muito alto. Eu começo a fazer um curso de web design, eu vou enveredar para isso aqui, que era a época que estava chegando nos sites ali. E começo a fazer o curso de web design. Lembro que o único que eu mais dominava era o Frameworks. Nossa. Cara, Frameworks. Eu larguei mão dele em 2016. Que depois é o que virou o Dreamweaver. Isso. E eu sei que em 2016 aí é que eu largo ele. Mas daí quando eu saio dessa empresa, eu ligo para o dono de uma distribuidora para falar. Eu estava com os equipamentos, eu estava com o Speeddome, eu tinha feito uns testes numa companhia elétrica lá. E eu estava com toda essa parafernália de equipamento. E quando eu saio, esses equipamentos ficaram lá nessa empresa para serem devolvidos para essa distribuidora. E quando eu ligo, fala assim, olha, é o Alexandre que trabalhou na empresa tal e quem atendeu foi o dono, né? E ele falou assim, peraí, que trabalhou ou que trabalha? Eu disse, não, eu trabalhei, eu saí de lá, agora vou seguir um novo caminho, tô pendurando minha chuteira. Ele fez, não, cara, tem uma viagem para você para São Paulo, para você visitar uma fábrica, eu acho que vai ser importante para você. E eu falo, não, cara, acho que Você já tinha vindo a São Paulo? Eu ainda não tinha vindo a São Paulo e eu falei assim, na verdade eu tinha feito poucas viagens. E eu falei assim para ele, eu disse, cara, eu não quero. E eu lembro que uns 15 dias depois eu estava num acampamento e ele me liga, me dá só o teu nome, a tua data de nascimento e o CPF, que eu vou comprar uma passagem e vou te dar de presente. E mesmo assim, ainda com bastante resistência, acabei aceitando e vim para São Paulo. Passei 18 dias aqui. E fui conhecer fábricas, fui conhecer soft house, fiz certificações aqui. E daí, quando eu volto, já louco para voltar para casa, mas quando eu volto, eu lembro que eu peguei um ônibus voltando de Garça para cá, para São Paulo. Eu vinha pensando na vida, pô, o cara me deu toda essa oportunidade de conhecer tudo isso, me certificar, vou trabalhar com esse cara. E aí saio de um salário de R$ 2.500 para aceitar trabalhar com ele por R$ 1.000. Só que aqueles R$ 1.000 ali, cara, me renderam muitas coisas. Primeiro, conhecimento. Ele não me levou uma vez só para São Paulo, ele me levou para São Paulo, para Bento Gonçalves para fazer certificações. Eu conheci a Paraíba inteira, eu fazia treinamento agora na Paraíba inteira. E esses R$ 1.000 era só uma forma de eu conseguir muito mais conhecimento e me conectar com muito mais gente. Então, assim, ele valia muito a pena aquele dinheiro ali que eu recebia, né? Ter a visão do negócio, né? Ter Às vezes a a galera visão, vai cara. pelo salário e não entende as oportunidades que podem conseguir com isso. Pois é, eu lembro que até mesmo nesse intervalo, eu acho que foi nesse intervalo dessa empresa de segurança para distribuidora, o marido da minha tia perguntou se eu não queria fazer um estágio numa empresa de internet. E eu falei que queria sim fazer estágio. Aí ele pediu para o supervisor, me ligou, né? E falou assim, cara, tem uma vaga aqui para você de estágio aqui, mas eu só posso te dar almoço, eu não consigo te dar nem passagem nem salário. Você só vai vir para cá pelo conhecimento e o almoço que eu vou te dar. Mas tem uma pessoa que mora no mesmo bairro que você
e ele pode te dar uma carona todo dia. Aí eu falei, tá, beleza, tá fechado. E daí, vou, cara. Mas assim, eu dei o meu máximo. Eu dei o meu máximo. Por nada em troca. Só pelo almoço que tinha ali. Pelo conhecimento, né? né? Que é muito Isso. mais. Digamos assim, de Remuneração. remuneração eu tinha um almoço. Mas tinha algo que eu visualizava que era muito maior do que isso, que era o conhecimento. Você já tinha visão que você ia aplicar isso a longo prazo? Como que você pensava isso? Cara, eu não tinha nem noção, cara, disso. Mas assim, eu sempre visualizava tudo como uma grande oportunidade, né? Passar cabo dentro de um apartamento, ter os macetes de como era isso daí. Até hoje eu trago para minha vida como foi essa experiência. E por incrível que pareça, quando chega o final do mês, ele me paga o salário. Mesmo como estágio, né? E eu passo 3 meses e pego toda essa bagagem agora e vou aplicar na vida, né? Eu lembro que depois que eu saio dessa distribuidora, né? Caminho a Paraíba inteira, consigo fazer treinamento com muitas empresas de monitoramento. Montei várias centrais de monitoramento, porque quando a gente vendia a receptora, eu acabava vendendo esse meu serviço de montar a central de monitoramento pro cara. Então, às vezes, se eu ia na sexta, eu voltava na segunda e passava o final de semana montando a central de monitoramento do cara. Você chegou a ter uma central, né? Sim, cheguei a ter a central, né? E foi exatamente depois disso, né? Quando eu saio em 2009 dessa distribuidora, agora eu vou trabalhar de carreira solo, né? E carreira solo, assim, ó, sem nada, peguei as minhas contas da distribuidora e agora eu penso em montar o meu negócio. Só que eu comecei como todo mundo começa. Eu andei no bairro com vários panfletos na mão, querendo vender a segurança eletrônica. Só que num bairro, não vou dizer um bairro pobre, mas um bairro assim que talvez não tivesse disponibilidade para que pudesse investir na segurança. E eu lembro que eu rodei uma semana, cara, naquele bairro ali, fui nos melhores lugares que eu poderia entender e não consegui vender nada, absolutamente nada. Eu lembro Que ano que era até, isso? era 2009. Não é nem tão distante assim da nossa realidade. Pois Qual é é. a dificuldade do cenário que você vê hoje com o cenário daquele período? Era que a facilidade do conhecimento da tecnologia e que eu percebi logo isso no início. As pessoas não compravam porque não entendiam Porque o não que você estava entendia. oferecendo. E o maior ponto de inflexão que eu tive foi quando a mulher falou assim: eu não vou colocar cerca elétrica na minha casa porque as pessoas vão pensar que eu tenho dinheiro e agora é que vão vir me roubar. E eu disse: caramba, olha essa objeção que ela tem, que eu precisava quebrar, falando para ela dos benefícios ostensivos que a cerca elétrica trazia para aquilo ali. Mas como eu não consegui convencer via papel, então agora o que eu penso? Vou montar um escritório para mim, montar uma loja, né? E aí eu lembro que estava acabando de construir um bloco de salas comerciais e eu vou lá e alugo uma. E eu lembro que eu queria dar ponta, né? Então era 2 pontas assim. Era um bloco de salas e eu queria uma da ponta. Eu lembro que eu ter contratado a da direita e o cara falou assim: a sua é da esquerda. E qual era a diferença da direita para a esquerda? Que a da direita era uma sala linear, era uma sala tipo assim, 3x5, né? E essa que eu pego é o final do terreno, que era um retângulo, meio que um triângulo, era um negócio meio maluco. Meio esquisito. Meio esquisito, né? Eu falei pro cara: não, cara, eu não quero isso. E, enfim, era o que sobrou para mim, porque as demais já estavam alugadas. Quando eu vou montar a minha sala lá, tinha um quebra-mola de frente para essa minha sala. E quando você abria a porta, ficava exatamente frente ao quebra-mola. O cara tinha que reduzir para parar na porta da Tinha que sala. reduzir. E aí, qual foi a minha ideia? Eu montei um painel de MDF, eu coloquei lá à disposição cerca elétrica funcionando, câmera no meio, e do lado direito, assim, um sistema de alarme, e eu coloquei um portão de verdade dentro da sala com um motor. O cara apertar e acionar e ver funcionando. Isso, só que eu acionava, sabe via como, cara? Celular. Eu pegava um telefone sem fio, ligava para a central de alarme, dela eu ligava um refletor e acionava um motor de portão. E tudo funcionava. Quando o cara parava no quebra-mola, que ele olhava assim, ele falava: deixa eu ver o que é. E aí eu comecei a fazer esse projeto. Eu fiz Uma coisa que seria ruim acabou se tornando E foi maravilhoso esse espaço, porque depois eu consegui fazer que da hora. 3 divisões. Eu tinha a loja, eu tinha um estoque, e eu ainda consegui, com os primeiros dinheiro, o primeiro faturamento que eu tive lá, na verdade não, minto, eu fiz um empréstimo no Banco do Nordeste e montei uma sala de treinamento. E eu lembro como hoje eu comprei,
cadeiras, comprei um ar-condicionado e comprei um projetor. Você dava aula. Eu dava aula, eu ensinava a galera ali a CFTV com placa de captura e, putz, eu trabalhava o dia inteiro durante o dia e à noite eu fazia o treinamento com o pessoal. Você tinha quantas pessoas trabalhando com você naquela época? Naquela época, o primeiro funcionário foi meus irmãos. Vieram para ajudar, depois transformaram em funcionário. Depois eu contratei um menino que ficava na recepção comigo. Depois ele sai, eu contrato outra menina para fazer o ADM. Nunca gostei do ADM. E dali foi muito isso. Era eu, meu irmão, meus irmãos. Eu demiti eles algumas vezes. E voltaram algumas vezes? Voltaram algumas vezes. Hoje, graças a Deus, os dois trabalham com segurança eletrônica. Cada um tem sua empresa. E ensinei para eles, né? Tenho muito orgulho disso. E daí vieram os novos funcionários, né? E quando eu decidi, isso eu já estava crescendo já no mercado, né? Só que chegou uma hora que nesse bairro que eu atendia, eu percebi que as negociações só ia até no máximo ali uns R$3.000. Então, quando a gente está negociando R$3.000, que agora eu quero levar uma tecnologia mais aprofundada ou mais tecnológica para aqueles clientes, eu começava a ter limitações. E aí eu saio dessa cidade chamada Santa Rita e vou agora para a capital da Paraíba, João Pessoa. Você é de uma cidade chamada Santa Rita. Era a sua cidade lá? Era a minha cidade lá. Fica a quantos quilômetros de João Pessoa? É perto, dá 16 quilômetros. Quando você desce no avião, quando você desce no aeroporto lá na Paraíba, em João Pessoa, na verdade você está descendo em Santa Rita. Entendi. E aí você vai para João Pessoa. Né? Então, quando eu chego em João Pessoa agora, um amigo me apresenta ao maior dono do shopping quer dizer, o maior dono de um shopping da cidade, que ainda hoje é o maior shopping lá da cidade, e ele me apresenta para que eu possa montar uma central de monitoramento dele. Só que, para encurtar a história, quando você começa a atender um grande cliente, a probabilidade de você ter novos grandes clientes também é muito grande. Você cria autoridade no que você está Você cria fazendo. autoridade, esse cliente te indica para outros clientes. E eu lembro que eu ainda prestava alguns serviços de abertura de portas para outros profissionais, outras empresas. E numa dessas eu vou atender ele era conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba. Logo depois ele se tornou presidente. Né? E aí eu lembro que ele me fala assim, olha, fiquei sabendo que você atende o maior shopping aqui da cidade, eu queria te levar para você fazer o projeto de segurança lá do Tribunal de Contas, inclusive... Caraca. Inclusive um teatro que a gente está construindo lá e eu queria que você fizesse todo esse projeto. Que sensacional. Imagina você agora, cara, tá diante de toda a máquina. Toda a nata dali daquele ambiente e fora polícia, arquiteto, e eu ter o meu momento que ele falava assim, bom, agora eu quero que o Alexandre fale sobre o projeto da segurança, e tá todo mundo lá, e eu começando a falar, e foi ali onde eu comecei a mudar o meu faturamento, foi onde eu comecei a mudar minha mente, foi onde eu comecei a visualizar que a segurança eletrônica tinha proporções muito diferentes do que eu imaginava. Saí de um instalador que andava numa pop, com a mochila nas costas, cheia de ferramentas para poder atender os clientes, e agora eu começo a tomar uma dimensão um pouco diferente. E eu lembro que quando chega mais ou menos o finalzinho de 2014, eu já atendi uma rede de supermercados, eu não fazia monitoramento, eu montava todo o sistema de alarme para poder tocar no celular do gerente dele, na verdade mandar SMS, mas teve um arrombamento que o cliente me colocou no canto de parede e falou que a culpa era minha, porque não houve nenhuma comunicação da tecnologia, e agora o gerente que lá se lixava para poder dar atenção ao sistema de alarme, eu tinha que dar uma justificativa para ele, né? Uhum. E eu falei de todas as melhorias, assumi o prejuízo, pelo menos da parte dos equipamentos, eu coloquei tudo novo, central, câmera, DVR, tudo que era necessário ali, gastei uns R$12.000, o prejuízo foi mais de 100 mil para ele. E agora eu me vejo numa situação de mudar o jogo, né? Começa a ligar para os clientes dizendo que o arrombamento agora não era mais por baixo, pelas portas, e sim pelo teto. E uma das clientes falou assim, por que você não monta uma central de monitoramento para você? E eu não acreditava que esse é um grande lance, né? Se a gente parar para pensar no que tudo que você falou agora, o lance de entender que você ia montar uma loja de lugar e acabou ficando com outra que parecia ser uma porcaria ali, no final das contas foi o que resultou na mudança da sua vida, porque foi o que seria ruim foi ótimo, entendeu aquela situação e começou a diversificar.
depois entender que atender um cliente grande te traz outros clientes grandes. E como é que você chega nesse cliente grande? Fazendo vários pequenininhos e criando credibilidade. E agora dar atenção quando alguém te fala alguma coisa, fala, pô, peraí, pode ser uma oportunidade. Isso. E foi um gatilho assim que ela acionou, porque eu não acreditava, cara, na segurança eletrônica, não na segurança eletrônica, mas no serviço de monitoramento. Fala assim, poxa, como assim, cara? Pois é, eu já tinha montado várias centrais e as pessoas na qual eu montava aquela central era algo muito de improviso. Eu já montei central de monitoramento na sala do cara, eu já montei central de monitoramento no quarto do cara, de dormir na casa dele e o telefone tocar, depois mandar o evento para a central e eu não consegui dormir. Eu falo assim, cara, eu não quero isso, eu não acredito nisso, isso é muito amador. E quando eu chegava nas grandes empresas, eles também tinham vários problemas. E quando agora eu me ponho na situação de montar a minha central, eu vou passar por tudo isso. Vou passar por tudo isso. E só tinha uma coisa que foi o que me disse assim, cara, se você for por esse lado aí, vai dar tudo certo. E eu sempre fui o cara do pensar diferente, do falar ser diferente, do fazer diferente. Era algo que sempre me contagiava. Eu lembro que na minha primeira entrevista de emprego nessa empresa, eu já fui muito diferente das pessoas por conta de um curso que eu fiz de como ir para a entrevista de emprego. Então eu já fui bem vestido, barba bem feita, perfume. Eu já fui, e quando eu chego lá, eu vi que funcionou mesmo. As pessoas não foram como eu fui. Eles iam como fosse pra festa. Preparação, né? Preparação, né? E aí, quando agora eu me deparo na situação de montar uma central de monitoramento, eu pensei, o que eu vou fazer diferente de todo mundo aí no mercado? E, cara, foi assim, ó. Eu volto em 2005. Vejo que lá atrás eu precisei ativar uma tecnologia de detecção de movimentos para quando um carro chegava na garagem, mostrar para o porteiro que tem um carro ali e agora ele recebe aquele pop-up, toca uma sirene e ele pode abrir o portão. Eu trago essa ideia para 2015. E o que mais me impulsionou ainda essa ideia foi que eu atendi uma rede de lojas de varejo como um exemplo, a Magazine Luiza da vida. E teve um arrombamento que durou 1 minuto para o cara arrombar e 1 minuto para eles roubarem 20 celulares. E eu lembro que eu assisti essa gravação a primeira vez e não entendia. Parecia assim, ó, entraram e cronômetro, vai! Tipo filme. Sim, tipo filme. E 1 minuto eles conseguiram levar os melhores celulares que tinha ali. E eu assisto esse vídeo 1 vez, 2, 50 vezes, me perguntando como resolver o tempo de ação deles se eu só tinha 1 minuto. E aí é onde eu volto para 2005, vejo essa ideia da detecção do movimento, porque antes deles entrarem, eles levantam a câmera para cima, meia-noite, 3 horas da manhã eles voltam, a câmera já não estava mais filmando o que estava acontecendo lá fora, desde que tinha a câmera dentro. Mas aí eu percebo que se eu tivesse alguma ação dessa câmera quando eles chegam até ela, eu tinha evitado aquele problema. Teria se evitado aquele problema. Teria 3 horas para mandar alguém ali. Pois é. E agora eu preciso resolver o tempo de ação do bandido para que eu traga um negócio diferente pro mercado. E aí começa a estudar a tecnologia. Eu lembro que eu baixo um software, começo a estudar, ele consegue me dar essas respostas para tudo isso. Vai pro ar, mas tudo bem. Eu hackeio esse software, coloco a minha logo, todas as informações desse software tinha a minha marca e crio um negócio chamado vídeo mapeamento. Eu lembro que nessa época eu contratei um gerente comercial, talvez você até conheça ele, o Mohamed, da Harris Consultoria. E quando ele chega na empresa, eu aprendi muita coisa com ele, inclusive como pedir aumento de salário, eu aprendi com ele. Ô, me dá um aumento aí, né? Não, mas eu aprendi como um aumento de salário desde o currículo dele. O currículo dele tinha algo... Eu fechei aqui com ele, tá tudo bem, vai trabalhar comigo e tal. E pode começar segunda-feira. Ele disse, não, só quando você vê o meu currículo. Ele não tinha levado, a gente tinha se encontrado, um amigo fez essa ponte, mas a gente se encontrou meio que por acaso. Ele não estava com o currículo na mão. E daí eu disse, por quê? Ele disse, quando você vê o currículo, você vai entender o porquê. E quando eu pego o currículo dele, cara, tem algo muito interessante. Tem toda a trajetória profissional dele, de quando ele chegou, de quanto faturava, de o que ele fez e de quanto ele saiu. Baseado nisso, que é o valor do profissional. Isso. É o que ele agrega para a empresa. Pois é.
Parece ser tão óbvio isso, mas que ninguém faz. E aí Mas é agora... cultural também, se a gente parar pra pensar, né? É o funcionário que quer ganhar mais e o patrão que quer pagar menos. É Como é que a gente isso. equilibra isso? Quando o funcionário entrega mais, obviamente ele tem que receber mais Pois por é, isso. mas ele tinha história sem nem ter trabalhado comigo. Eu já sabia que eu estava contratando um grande profissional. E agora eu quero apresentar para ele o que eu tinha criado. Essa ideia do vídeo mapeamento. E eu lembro que quando eu vou fazer a primeira demonstração para ele, ele fala assim: ah, cara, mas tem uma empresa aqui em Recife também que faz isso daí. Tem até um vídeo no YouTube que mostra como é essa tecnologia. Eu falei, tá, Cadê que eu não vi isso? me mostra aí, né? Ele dá o play no vídeo e quando dá 30 segundos, eu falo assim, pausa. O vídeo falava assim, após entrar, o sensor tira fotos e manda para a central de monitoramento. Eu falo assim, calma. Não sei se você não entendeu. Eu não quero que a pessoa entre. Eu quero É pegar antes. antes da pessoa entrar. Eu disse, tudo bem, vou te mostrar na prática. Eu disse, vai lá fora. Ele saiu. Liguei o mapeamento. Eu disse, pode vir. Aí eu disse, ó, já tô te vendo já. Aí eu falei, não tô entendendo. Eu disse, calma, entra aí. Eu disse, deixa eu ir lá. Eu disse, eu vou fechar todas as câmeras aqui. Fechei todas as câmeras. O mapeamento tá ligado. Quando eu vim, você vai ver o que vai acontecer. E aí, quando eu chego na porta, a câmera abre, toca uma sirene e ele fala assim, caramba, não acredito. A câmera fazendo um Porque papel tava ali. tudo fechado as imagens, e como é que agora aparece essa imagem dessa câmera e antes você entrar? Eu disse, é isso aí, cara. A gente passa 3 meses agora formatando um negócio. E quando eu vou para... E daí, essa formatação tem muita coisa que acontece. Primeiro que eu É saio... todo o plano, a estrutura de negócio, como É, que eu vou oferecer, quanto custa isso, quanto vale, o que que vai implicar. Só que, cara, sair da função de um instalador, da figura de um instalador que está numa POP e agora você tomar um cursor de uma estrutura de uma empresa para você entrar no negócio, incidiu em muitas coisas. Por exemplo, eu comprei um carro preto, uma Tucson preta, e tive a oportunidade de comprar outro carro preto que era um Palio. Agora eu comprei mais, eu acho que 2 ou 3 motos. Agora eu mudo todo o fardamento da minha equipe. Saio do lugar onde eu estava e vou para um prédio comercial. Monto a central de monitoramento. Fizemos todo o plano de negócio. E agora a gente também precisava chegar nos ouvidos dos clientes. Eu lembro que o meu telefone na época era o 3033 3030, era um número fácil, né? Essa ideia de ter um número fácil. Só que eu tinha um grande problema. Porque o número de suporte de cartão de crédito, que eu acho que ainda hoje esse número, é o 3001 3030. E eu recebia ligações todo dia de pessoas querendo, ó, o meu cartão bloqueou, tô querendo desbloquear, olha, e isso, aquilo, outro. Quando não era isso, o nome da minha empresa era Positivo Segurança. Era alguém que chegava na minha porta da empresa querendo para consertar o computador, um tablet, um celular, porque o nome da empresa era Positivo. E eu não conseguia visualizar na prática o cliente, de fato, efetivo, o lead correto ali, para que eu pudesse atender. E eu estava trabalhando já com a emissora Globo lá da cidade, eu já atendia eles, todo um grupo, eram 4 grandes clientes que eles me proporcionaram, mas uma fatia desse faturamento era trocada em permuta, que eu poderia trocar isso aí por um anúncio, isso, na TV. Eu passei 8 meses para conseguir R$ 2.500 para botar uma inserção de 30 segundos no Bom Dia Brasil, que custava R$ 2.500, e eu disse assim, caramba, trabalhei 8 meses para tentar dar um tiro certeiro nessa inserção para ver se tá certo. E daí eu conversando com a menina comercial dessa emissora e ela falou assim, não, cara, não faz isso não coloca essa inserção aí não. Eu disse, mas eu quero, imponência, não sei o quê. Bobagem. Ela disse, coloca na rádio. Ah, eu disse, então, como é que é na rádio? Você vai pegar todo esse dinheiro aí, você vai ter direito a acesso a 180 inserções na rádio durante um mês inteiro. Eu falei, putz, de uma inserção para 180, um grande negócio, né? Eu disse, então tá bom, pode colocar na Rádio Cabo Branco. A Rádio Cabo Branco era uma rádio de música popular, música clássica ali, não era o forrozinho, não era... É tipo uma Alfa FM daqui de São Paulo. Isso, uma Alfa FM, perfeito. Não era um oba-oba. Ela fez, não, você vai ter que colocar na CBN. Aí eu fiz, eu não conheço essa rádio. Ela disse, você vai ter que colocar na CBN. Aí ficamos naquele... Eu disse, não quero, não sei o quê. Eu disse, me diga o número dessa rádio que eu vou ouvir. E eu passei o outro dia ouvindo a rádio inteiro. Liguei para ela, disse,
Você tá louco? Isso vai ser na Cabo Branco mesmo. Elas, por quê? Eu disse, só passa notícia nessa rádio, não passa uma música. Eu disse, eu não quero colocar minha propaganda nessa rádio, não. Ela fez exatamente isso. Só passa notícia porque é só os empresários que estão ouvindo essa rádio. E aí ela ativou um gatilho. Aí eu disse, nossa, é verdade. Eu disse, então, peraí. Ligo para um amigo meu e fala assim, um amigo meu produtor musical, e fala assim, cara, eu queria fazer uma propaganda para minha empresa, acho que fosse estilo Amanco. Uma propaganda engraçada, que as pessoas ouvissem e pudessem... Gravassem aqui. E na hora, assim, já ativasse alguma coisa neles. Aí ele, massa, aí eu tinha ouvido uma piada, e essa piada foi o cursor. E ele fez assim, Positivo Segurança apresenta histórias do passado. Aí, antigamente, eu ia no supermercado com R$2 e trazia pão, leite, ovos, queijo. Aí o outro pergunta, e hoje, não dá mais? Se dá não, colocaram câmera em tudo quanto é lugar. E o cara não conseguia trazer tudo isso por R$2, o cara roubava, né? E aí, fazia isso, aí, quen, 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 quen. Aí, a Positivo, não sei o que, babá, e falava da minha empresa. Cara, esse comercial trouxe muita polêmica. Trouxe muita polêmica, mas trouxe muita coisa boa. A polêmica é que o meu professor de vendas, de uma formação de vendas que eu fiz, falou assim, você tá louco? Como é que você coloca 2 bandidos para fazer o seu comercial? Faz alusão a 2 bandidos. E de fato era 2 bandidos falando um pro outro, né? Eu falo, professor, é uma piada e tá dando certo. Eu lembro que um senhorzinho me ligou, eu passei meia hora com ele no telefone, você tá me chamando de ladrão e não sei o quê. Caramba, eu disse, que confusão. Mas em meio a toda essa confusão... Você gerou visibilidade. Na primeira semana, eu recebo a ligação de um dono do supermercado e fala assim, nossa, cara, eu gostei dessa sua ideia, eu quero conhecer a sua empresa. Olha isso. E quando esse cara vem na minha empresa, que eu mostro a tecnologia do vídeo de mapeamento para ele, eu fecho a primeira negociação. R$60 mil de taxa de implantação, mais uma mensalidade de R$6 mil. De um investimento de R$2.500. E eu falo assim, Mohamed, velho, o negócio tá dando certo. Eu passei 3 meses articulando como a gente ia fazer isso aí. A gente trabalhava o dia inteiro, chegava em casa mais ou menos 8 horas da noite, 10 horas, jantava, tomava um banho, a gente se conectava, ficava até 1, 2 horas da manhã fazendo o plano de negócio. Isso foi durante os 3 meses. E quando a gente põe em prática, cara, a gente tinha uma meta de chegar a bater R$25 mil, que era o nosso ponto de equilíbrio, em dezembro de 2015, e a gente chega em novembro com essa meta batida já. Isso pra gente foi muito legal, porque a gente tinha 40 clientes só e um faturamento de R$25 mil. Qual foi o maior... ao longo dessa sua trajetória, ainda lá em João Pessoa, esse lado comercial, empreendendo e tudo mais, sendo empresário, qual foi o maior ensinamento que você teve e o maior desafio que você enfrentou? Se tiver conectado também. Eu acho que o maior ensinamento foi que não dá para fazer nada igual a todo mundo e achar que você vai brilhar. Né? Eu lembro de amigos que falavam assim, pô, cara, tu tem uma estrela na testa porque tu atende os maiores clientes e a tua empresa é num box, que era essa sala comercial de E atende 15 metros Tribunal de quadrados. Contas, né? Tribunal de Contas, Rede Globo, a companhia elétrica da cidade, eu atendo várias redes de supermercados, atendo inclusive a maior empresa de ônibus da cidade, tinha 300 ônibus. Eu atendia os maiores clientes. Eles não entenderam que quem atendia não era o box, era o Alexandre. Era o Alexandre, eu não recebia. Era a visão do... Eu nem recebia cliente lá nesse meu box. Eu nem Você ia recebia. direto. Eu lembro que a única vez que eu recebi o cliente, que foi exatamente o dono desse supermercado, que quando eu monto a central de monitoramento, antes de montar essa, eu tive 2 fases. Eu montei uma central para atender ele, e quando ele foi lá, ele falou assim, eu não vou colocar meus clientes aqui, cara. Você tá numa rua, numa avenida, é só uma portinha aqui, o cara rompe isso aqui, como é que vai ficar meus clientes? Minhas lojas? Eu disse, e agora? Aí ele fala assim, vai para João Pessoa, cara, aluga uma sala comercial dentro de um prédio comercial que seja seguro e monta a central lá. Outro cliente te falando um negócio pra você seguir. Cara, mas nessa hora ele tava me dando um banho de água gelada. Eu tinha acabado de montar tudo, eu tinha feito tudo muito bem feito. E agora quando ele me fala isso, eu tinha 2 opções. Ignorá-lo ou seguir os conselhos dele. Por incrível que pareça, eu segui os conselhos dele. Desmontei tudo, fechei tudo e fui para João Pessoa. E por incrível que pareça, ele não foi meu cliente. Olha isso. Ele não foi meu cliente. Mas essa foi minha curva de aprendizado, de entender que não dava para fazer algo igual a todo mundo.
E aonde eu mais sofri foi que eu cometi um grande erro que muita gente comete. Mão de obra sempre é algo muito difícil. E você pegar uma equipe que agora, até então, não conhecia essa tecnologia e você fazer com que todos eles entendam essa tecnologia, você precisa ter um líder. Um líder que vai coordenar tudo isso, que vai fazer isso acontecer. E aí eu lembro que eu tinha um técnico que ele chegou na empresa com um curso daquele de uma semana que o cara ensina a instalar interfone, motor, alarme, cerca elétrica, em uma semana. E ele chega agora para trabalhar comigo e ele entra numa realidade que é muito diferente. E aí consigo conduzir conteúdo com esse cara, curva de aprendizado, e transformo ele no meu supervisor técnico. E nessa época eu já tinha 6 técnicos, né? E mais ele como supervisor, gerente comercial, equipe de vendas, administrativo, e a gente já tinha acho que 12 pessoas na equipe. Só que agora eu começo a perder minha equipe inteira. Começa a perder, o primeiro pede demissão, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O que tá acontecendo aqui? E quando ficou o último, que era um amigo meu de infância, ele falou assim, cara, ou ele ou eu. E aí eu chego para ele, para esse supervisor, eu falo assim, velho, eu acho que eu te ensinei alguma coisa errada de como ser o supervisor. Há uma situação de que é o chefe e o líder, né? E nessa hora foi uma curva de aprendizado muito grande para mim e para ele também. Porque agora eu comecei a visualizar o papel de líder, eu mostrando para ele como era o líder e aprendendo na mesma hora. Eu mostrei vários exemplos de como é um líder, de como é um chefe, como é um líder, como é um chefe. E ele entendeu perfeitamente aquilo ali. Eu disse, eu tenho 2 opções aqui. Ou eu te demito, ou você chama a galera inteira, pede desculpa para eles e traz todo mundo de volta. E ele ligou pro pessoal no momento dele, pediu desculpas para todo mundo e trouxe a equipe de volta. E a galera voltou. E a galera voltou. Voltou em consideração a mim. Sim. E agora eu tenho que ir para uma outra ideia, outra, né? E uma das coisas que mais me deixaram triste de tudo que eu estava fazendo é que o que eu estava pregando e fazendo na prática não estava 100%. Eu lembro que para montar cada cliente com essa tecnologia do vídeo mapeamento, que na verdade era uma detecção de movimento nas câmeras, agora eu fazia toda essa comunicação do cliente via fibra ótica. Porque nos meus testes lá atrás, quando eu fazia via rede, funcionava, mas quando eu fazia via internet, eu perdia pacote, eu não conseguia ter essa informação precisa. O tráfego demorava. Isso, e eu não podia levar essa tecnologia para o mercado que falhasse. Só que agora, quando eu estou nas implantações, essa empresa de fibra ótica, tinha lugares que ela ainda não tinha a fibra. E eu tinha que esperar ela passar a fibra, e isso durava 1 mês. E eu já estava fazendo a instalação aqui, assumindo essa responsabilidade. E você acredita? Eu tive 2 clientes que foram arrombados nesse meio do caminho. Só que não, foram 2 que eu estava implementando essa tecnologia e tinha 2 que eu só fazia o monitoramento. E se eu te disser que isso aconteceu em 10 dias? Esses 4 arrombamentos. Caraca. Eu lembro que eu estava em um supermercado E recebeu a notícia. e eu recebi a notícia do outro. E eu falei assim pro operador, falei assim, cara, brincadeira. Ele disse, não, tô falando sério. E, cara, eu ativei um botão do nível do estresse. Eu imagino. No ápice, assim. Quando eu resolvi esses 4 arrombamentos, eu ligo para um amigo meu e falo assim, cara, vamos almoçar? Ele disse, vamos. A gente almoçava frequentemente. Eu disse, então, cara, eu vim para cá para te oferecer a minha empresa. E ele sabia do sucesso que estava a minha empresa. Minha empresa estava assim, ó, voando. E ele falou, você tá louca? Parece que você tá me dizendo que minha mãe morreu e eu tô sabendo por você que eu tô passando mal aqui. Eu falei, não, cara, é sério. Eu vim aqui para te vender a minha empresa. Ele fez, ó, vai para casa, esfria a cabeça. Amanhã tu me liga e diz que... Deixa quieto. Né, deixa quieto, nada aconteceu e segue o jogo. Aí eu disse, não, cara, amanhã eu vou vir para cá. E eu vou trazer o contrato. A gente vai vir almoçar e eu vou te trazer toda a minha projeção e eu vou te vender a minha empresa. Quando eu volto no outro dia, pego a planilha, abro o notebook, mostro tudo para ele, os 40 clientes que eu tinha, os 25 mil reais de faturamento, as dívidas que eu tinha, a equipe que eu tinha. Eu disse, cara, é o seguinte, eu vou te vender a minha empresa por 300 mil reais. Tu vai me pagar 100 mil agora. E esses 200 mil tu vai dividir, eu vou te dividir em 40 parcelas de 5 mil reais. Só que esses 100 mil, eu preciso pagar a folha de rescisão de toda a minha equipe, mais os custos que eu devo nas distribuidoras. Eu tinha uns 70 mil reais de dívida na distribuidora.
que é comum para qualquer empresa. Você não tem dívida na distribuidora, você não tá vendendo nada. E aí eu disse, e nas distribuidoras eu vou com você para passar a dívida para você. E aí eu lembro que eu fui para ele, eu acho que umas 4, 5 distribuidoras, e toda distribuidora que eu chegava, eu disse, ó, eu tô passando minha empresa para ele. Você é louco? Juro. Tô passando minha empresa para ele, como ele era muito grande no mercado, ele tinha muito respeito pelos O distribuidores, né? pessoal já conhecia. Eu não tive esse ponto negativo porque ele tinha esse respaldo. Então agora quando eu chego lá e falo assim, ó, eu tô vendendo minha empresa para ele e a minha dívida eu quero que você passe para ele. Você pode dividir, por favor? Será que tem como a gente dividir isso aí? E algumas dividirem 3 vezes, outras dividirem 6 vezes para ele pagar essa conta. Uhum. E aí eu passo em todas as distribuidoras para passar a dívida para ele, pego o dinheiro que ele me deu, acho que na época uma média de uns 20 mil, 25 mil, Que era o que tinha sobrado. que eu paguei a todo mundo, toda Todos a pagaram. rescisão, e agora eu me encontro numa sala vazia, sem ninguém, e monto uma pequena sala como essa daqui, e agora eu vou virar um consultor comercial. E naquela época eu já tinha criado o Papo Segurança, já tinha ideia do Papo Segurança. Vamos com calma. Vamos com calma, que você já tá entrando tô no chegando digital. em outro lugar, Antes da gente começar a falar desse período onde você meio que encerra a sua parte, não encerrar empreendedora, porque você continua empreendendo, você tem negócio Sim. e tudo mais, mas encerra esse ciclo, provavelmente dito, e começa a se dedicar para o digital. Tem o lance familiar. Você tem filhos. Tenho 2 filhos. A loucura, a gente sabe, quem é instalador, quem tá aí na correria do dia a dia, sabe que às vezes a galera sai cedo, chega tarde, e quando chega fica até 1h da manhã. Como é que é a relação com seus filhos? Principalmente porque no ano passado pra cá você veio pra São Paulo. Isso, eu tô em São Paulo e eles estão em João Pessoa ainda. Tem quantos anos seus filhos? Eu tenho uma menina de 5 anos e tenho um menino de 13 anos. Como é que funciona essa sua relação com eles durante esse período e agora que você tá aqui em São Paulo? Esse lado familiar seu. Durante o período da empresa, né? Assim, eu sempre fui muito de chegar tarde em casa e ainda dedicar tempos ali com eles ali, né? Na época da empresa ainda não tinha Amanda, né? Então, na época da minha empresa de segurança, né? Uhum. E eu lembro muito que na época que eu vendo a empresa foi exatamente na época que nasce a Amanda. Mas eu sempre fui muito de brincar de cavalinho, de brincar de quebra-cabeça, de boneco, de Hot Wheels ali, de correr. E agora quando eu entro nessa nova vibe ali, que agora é segundo filho e agora eu tenho que entender, né? Porque assim, como é que é a cabeça do homem com o filho e como é que é a cabeça da mulher com o filho, né? A mulher, ela já ama o filho desde o momento que ela sabe que tá grávida. Na minha cabeça é um pouco diferente. Eu não sei se a cabeça de muitos homens é assim, mas você passa a amar o seu filho muitas vezes quando ele nasce. Não é quando ele ainda tá na barriga, porque até então... É meio abstrato. meio abstrato, atrapalha algumas vezes, que o bucho crescendo e agora a barriga crescendo e você agora não tem toda aquela disponibilidade, né? E eu lembro que quando nasce, eu começo agora essa curva, né? De amar uma nova pessoa que tá ali. Até então, estranho, né? E você começa a amar. O ano passado, quando eu venho para cá, foi uma decisão muito difícil de entender isso, né? Eu me divorcio do primeiro relacionamento e agora eu preciso ver como isso vai ficar. O advento da tecnologia, ligo para eles todos os dias hoje e por volta de mais ou menos a cada 2 meses eu passo dias com eles, ou um final de semana, ou mais que um final de semana. E essa tem sido a minha rotina, né? Ligo todos os dias, procuro saber sobre tudo, né? Já fez a tarefa, como foi na escola hoje, saiu com quem, como é que é? Tento conduzir uma parte dessa educação, né? A mãe quem faz isso daí hoje, mas assim, tento conduzir uma parte dessa educação da medida que eu posso, né? Não é fácil, não é algo que... Eu me orgulho desse ponto, dessa... Não existe, né? Pai ausente é muito diferente de um pai presente, né? Então eu tento suprir isso com essas ligações que faço todo dia. E aí quando eu ligo para eles, eu esqueço daquele meu ao redor. Eu dedico ali o tempo necessário até o tchau, pai.
Pai, tá bom, pai, tchau, tá? E aí é aonde desliga o telefone. Às vezes dura 50 minutos, às vezes dura 1 hora e meia, às vezes dura o tempo que eles quiserem, né? A não ser que eu tenha alguma coisa ali pontual que eu preciso desligar o telefone. Mas hoje é dessa forma. Quando eu ligo, eu paro tudo, dedico o tempo do tchau. Até a hora que ela me dá um tchau. Geralmente quem fica falando mais comigo é a Amandinha ali, o Arthur já Tá bom, tá computador, bom. já tá nessa outra fase. Eu sei a hora que ele quer falar comigo e quando ele quer falar comigo, quais são as intenções dele. E a dela não, a dela é diferente. A dela é Pequenininha mostrar ainda. a bonequinha, é mostrar as coisas. E assim, eu sempre fui muito dado para eles em relação a esse momento, né? E quando eu vou lá para João Pessoa para vê-los, assim, é muito cansativo, porque eu tento fazer o máximo dessa programação valer a pena para eles, né? É tudo que eu preciso naquele momento é dar atenção para eles. Então isso é muito importante. É Cara, muito que importante. legal, que legal isso aí. Me diz uma coisa agora, entrando na parte do digital. Primeiro, por que o Papo Segurança? Por que criaram uma plataforma para difundir conhecimento, ensinar os outros? Você não estava bem o que você estava fazendo? Você foi lá querer cutucar um outro negócio? Conta um pouco dessa Na ideia. verdade, é a seguinte coisa, hoje o conhecimento vale muito dinheiro, né? Porque ele vem. Na verdade, não é que ele vale dinheiro, ele tem muito valor. Eu acho que dinheiro é subjetivo em relação a isso daí. Mas o conhecimento ele tem muito valor. Mas ele só tem valor se ele for passado para outra pessoa. Lembra que eu já ensinava o meu amigo, já fazia os coisinhas, fiz treinamento na Paraíba inteira. Quando agora eu vendo a minha empresa, que me deparo na situação do que eu vou fazer? Eu tinha feito curso de design, mas já não era mais a minha ideia. E aí eu me deparo na situação, pô, muito conhecimento, agora eu quero me tornar um consultor. Já tinha feito muitas consultorias para todo mundo, mas agora me dedicar a isso. E eu lembro que eu faço a minha identidade visual com o design e me programo para ir para. E nesse meio termo eu tento gravar alguns vídeos, mas sozinho é difícil. Você põe a câmera, dá o rec, aí a bateria descarrega. Aí quando a bateria está carregada é o cartão que enche. E é o foco que não está bem feito. E agora, putz, velho, eu me chateava muito com isso. Eu lembro que um amigo me ligou para dizer que estava querendo uma sala para alugar. E eu falo, vem para cá, cara. E ele tinha as mesmas ideias que eu. Na verdade, até nesse box lá de trás, ele também tinha um box lá. A gente começou junto lá atrás e agora o destino nos une para a gente se juntar novamente. Ele fazia o quê? Ele na área elétrica, né? E quando a gente se junta novamente, eu digo, bom, eu te gravo e tu me grava. Só que aí ele, quando ele veio, eu pedi para ele reformar a minha sala para ele ficar com a outra. Na verdade, é a seguinte coisa: tinha duas salas nesse ambiente, e uma pequena e uma maior. E ele falou assim: qual das salas você quer? Ele falou, cara, eu queria ficar com a maior, porque eu tenho uma estrutura, tenho um monte de ferramentas, não sei o quê. Eu disse, tudo bem, eu fico com a menor. Aí ele disse, eu reformo a sala para você. E ele reformou a sala, na intenção de eu querer fazer essas gravações. Mas aí, cara, quando dá mais ou menos, eu vou fazer minha identidade visual e quando eu vou fazer o cartão de visitas, eu tava prestes a ir pro Congresso da ABES em Natal. E quando eu olho assim, eu falo, cara, falta 3 dias pro Congresso, como é que eu vou fazer um cartão de visita bonito, verniz localizado, aquela coisa toda? Aí eu falo, putz, velho, eu peguei e fiz um cartão digital, fiz umas automações nele e desço para o Congresso. Eu lembro que era dia 20 de agosto de 2016, era um sábado. Eu saio de casa, boto o blazer, corro, né, tinha a Tucson preta, corro pra lá, pego uma chuva desgraçada que a água passa no meio do carro. E quando eu chego lá, meio que atrasado, eu pergunto, olha, eu vim pra esse congresso aqui, o cara falou, não tem esse evento aqui. Aí eu olhei, eu disse, eita, cara, eu vim pro hotel errado. Aí ele disse, o hotel é aquele outro lá. Aí eu volto, chego no Nossa. outro, e o cara fala assim, não tá tendo esse evento aqui não, aqui tá tendo evento de coach, tá tendo outras coisas. E quando eu olho de novo para o ingresso, Era outra data. era dia 20 de setembro. Eu tava há um mês antes. Nossa. Eu sei que eu pego o carro e volto bem devagar, pensando da vida, por que um mês antes? E na segunda-feira eu tenho a resposta disso. Eu vou apresentar, eu levo meu pai no meu advogado e quando eu chego para ele assim, olha doutor, antes de começar o que ele tinha para tratar com meu pai, eu falo assim, olha,
fiz esse cartão de visitas aqui. Nossa, que legal, cara, no celular é legal, né? Eu disse, clica nos ícones aí. Quando ele clicou, que abriu o Instagram, que foi abrindo as coisas, ele fez assim, nossa, cara, tu criou algo que tu vai ganhar muito dinheiro, velho. É sério? Ele disse, e a gente passa agora 2 horas falando sobre aquele cartão. E aquele cartão se transformou numa startup chamada Itscard. E eu viro todo o cursor da minha vida agora para essa startup, que eu nem sabia que era uma startup. Agora a gente tá... Eu chamo esse meu amigo que estava dessa parte elétrica agora para ser meu sócio. E ele abre mão da empresa dele, eu abro mão da minha ideia e a gente vai agora junto nessa ideia do cartão. E você fica quanto tempo nessa pegada de cartão, saindo da área de Cara, segurança? isso foi final de 2016. A gente lançou essa ideia para o mercado. 2017 eu vivi a vida inteira para esse cartão. Até ir para um evento chamado Web Summit em Portugal. Eu passo 25 dias em Portugal e Que é o quando das startups. das startups, Muito né? legal. E quando eu volto pro Brasil, eu venho para um evento aqui em São Paulo que eu não queria mais, que era o evento do Érico Rocha, do Fórum Lançamento. Eu já tinha ido em 2016 com esse meu amigo e não queria ir mais, que eu já Você tava conhece o Érico desde 2016? desde 2016. Que da hora. É. Eu não queria mais porque a minha filha tinha nascido, ela tava com 3 meses, eu tava morrendo de saudade agora. E eu louco para voltar para casa, fico no evento porque a passagem para trocar eu tinha que pagar R$3.500 e naquela época era muita grana. E agora, no último dia do evento, 5.000 pessoas, o CEO da Empíricos fala assim, por que você vai jogar? O Miranda? Era o Betão. E a ideia do consultor eu tinha botado para trás, era muito na moda, papo disso, papo daquilo, e eu tinha criado essa ideia do papo segurança, mas tinha ficado lá atrás. E quando eu tô nesse momento desse evento, 5.000 pessoas, e o cara falando, por que você vai jogar fora tanto conhecimento? Você tem noção de subir no palco e transformar a vida de outras pessoas com conhecimento? Isso pode ser muito útil para você. E eu, Deus, Tá falando comigo? você contou a minha história para ele por acaso? Que agora esse cara parece estar falando comigo, né? E eu saio de lá dia 30 de novembro e disse assim, cara, eu preciso pôr em prática essa ideia do canal. E 30 de novembro de 2017, dia 19 de janeiro de 2018, eu subo o primeiro vídeo pro canal com essa ideia do Papo Segurança. E não foi nada assim premeditado para ficar famoso. O que era premeditado era que se eu conseguisse colocar vídeos na internet e as pessoas conhecessem o meu trabalho, do outro lado eu já estava gravando um curso EAD. Eu digo, aprendendo a ideia do Érico Rocha, né? Vender o infoproduto. E agora as pessoas vão me comprar o curso que eles vão me conhecer. Só que quando eu chego em junho de 2018, julho, na época da Copa do Mundo, eu sou convidado. Eu sou convidado por uma grande fábrica do mercado. E quando eu chego lá, com tudo pago, quando eu chego lá, cara, tinha uma faixa, seja bem-vindo, vamos papear. Vamos bater um papo. Nossa, achei como celebridade, uma mesa cheia de comidas e eu nem imaginava que eu era o que eu era. Você tava quanto tempo já no YouTube? Eu tava ano? 6 meses, eu tinha 2.000 inscritos. Eu não era ninguém, cara, mas pra eles, eu já tinha produzido alguns conteúdos não pra eles, mas com Por um mercado que fez Isso. sentido pra eles. E aí eu lembro que eu sento numa mesa, o meu amigo que proporcionou eu ir lá, ele fala assim, olha, eu tô trazendo aqui, ele levou na frente de um dos diretores e falou assim, ó, esse aqui é o Alexandre, ele é um influenciador digital, ele é um formador de opinião, ele tem um canal no YouTube que tá dando muito certo, já fez alguns vídeos com produto nosso, e eu olhando pra ele assim, pensando... Quem? Tá falando de mim? Tá falando de quem, né? Tá falando de mim, né, cara? E eu, caramba, agora eu me deparo nessa situação. E lembra da história das 40 parcelas da empresa? Esse ano de 2018, eu estava muito focado nessa ideia, gravando o curso, gerando conteúdo, mas eu tinha R$5.000 na minha conta que entrava toda vez ali. Só que eu começo a receber isso em maio de 2016. Agora eu estou em janeiro de 2018, que agora eu já estou em julho, e que quando eu vou chegando já em janeiro de 2019, eu pensei, faltam 9 meses para acabar esses R$5.000 e a vaca vai pro brejo. E eu tenho família, eu tenho tudo. E agora o que eu vou fazer? E aí me veio a ideia de transformar o Papo Segurança num negócio. E junto com um amigo meu de Recife, o cara que era copywriter, eu disse, velho, eu preciso fazer uma proposta, preciso fazer um Media Kit. Eu não sei como é que é essa ideia de influenciador. A gente passa uns 15 dias montando ali. E aí apresenta. A galera acha que é fácil montar um negócio. Você fala, aqui, ó, só colocar o que você faz aqui. Não, cara, não.
E foi engraçado, cara, que eu também achava que era fácil. Mas quando a gente monta, eu montei algo bem diferente do que eu pesquisei sobre Media Kit. Eu monto um Media Kit já com uma proposta. E aí, quando eu lanço para os fabricantes, eu lembro que eu mandei para todos. E no mesmo dia eu fechei com 3, cara. Eu fechei com 3. E vou dizer aqui com muito orgulho. Eu fechei com a Giga na época, que hoje é a Multi. O Bruno, que me deu essa oportunidade. Fechei com a JFL, que até hoje está comigo. A Multi também, que até hoje está comigo. E fechei com a AGL, que também até hoje está comigo. Eu fechei os 3 no mesmo dia. E eu, caramba, não acredito. E agora, 2019, eu começo a fazer muitas produções de vídeos. Muita produção de vídeo. E mais ou menos no mês de julho, por ali, eu fecho com uma Intelbras. E agora eu tenho um ano inteiro de produção de conteúdo que eu era pago para fazer aquilo ali, mas o conteúdo sempre teve o meu roteiro, a minha preocupação na curva de ensinar as pessoas. No seu método, no seu modo de Isso, fazer. no meu modo. Então, assim, por mais que seja um vídeo patrocinado, as pessoas não terminam o vídeo assim, bom, foi pago, mas valeu a pena. Não, era sempre assim, que top, que vídeo legal, que aula, que não sei o quê. E eu tive essa oportunidade dos fabricantes me dar essa liberdade de construir o conteúdo do jeito que eu sempre quis fazer. Eu lembro que quando chega em outubro de 2018, eu faço a minha primeira palestra no IP Convention. E quando chega em janeiro de 2019, que eu já lanço, que eu recebo os contratos, eu vou fazer a minha primeira palestra, quer dizer, eu vou fazer agora a segunda palestra no Rio de Janeiro, chamado Evolution 2.0. E naquela época eu já dividi palco com Caio Carneiro. E eu fiquei muito chateado nesse ambiente. Chateado a primeiro momento, eu passei 3 dias para fazer essa palestra. E o pessoal me deu 20 minutos só para fazer minha palestra. Eu, caramba, passo 3 dias, venho aqui, articulo tudo, faço tudo para 20 minutos. Aí eu pensei, e se eu fizer os melhores 20 minutos da minha vida? E aí eu subo no palco e faço os 20 melhores minutos da minha vida. E no ano seguinte, no Evolution 3.0, eu era o palestrante oficial do evento. Puta, que demais isso. E do que o cara falou lá atrás, de subir no palco e compartilhar conhecimento, só no ano de 2022, 2019, 21 e 22, que 2020 a gente pegou o pico ali da pandemia, né? Eu lembro que eu tinha voltado de uma turnê em Salvador, tinha feito 5 cidades em 5 dias diferentes. E quando eu volto, dia 13 de março de 2020, dia 18, para tudo, né? E aí a gente entra nessa ideia da pandemia. Quando 2019, eu devo ter feito umas 150 viagens. Nossa. Quando eu vou para 2021, eu entro nessa mesma pegada. Eu lembro que nesse período não tinha ninguém que fazia as coisas do jeito que você fazia. Tinha alguns vídeos meio amador, o cara pegava o celular, alguma coisa assim, mas não havia uma produção. Hoje existem alguns produtores de conteúdo, até bem formatados, mas você foi, eu posso até estar enganado, mas você foi, acho que o primeiro que da área da segurança em si, segurança eletrônica, que fez esse formato de dar aula e fazer um unboxing de um produto. Eu sou inscrito em vários canais. Em vários canais que eu já era muito fã, porque eu consumia os conteúdos para poder ganhar conhecimento. E nessa ideia de querer fazer tudo diferente, eu tive a sorte de, logo no início dessa carreira, eu encontrar com o Vitor, que era o videomaker, né? E quando o Vitor vem gravar os meus vídeos, eu quebrando a cabeça ali de cartão cheio, bateria que parava, eu com a minha T3i, famosa da Canon. Eu lembro que eu não aguentava mais gravar só, porque eu até tem alguns vídeos no canal que eu gravei só. Eu tinha um banheiro na minha casa que eu transformei num estúdio, eu toco guitarra, e ali foi onde eu comecei a gravar o vídeo, só que eu tinha um banheiro de 2x1. E era menor ainda porque a estrutura da acústica que eu fiz diminuiu ali mais ou menos uns 10 centímetros. Eu lembro que eu mandei fazer uma mesa de 1 metro e ela ficou meio enviesada assim, porque não dava nem para fechar a porta, né? Só que a acústica era muito boa, né? Então eu gravei o primeiro vídeo ali, só que a parede era pequena, tinha 90 centímetros de espaço. E como é que eu ia fazer uma parede na horizontal? Como é que chama? Acho que no formato wide, né? Aí eu comecei a estudar sobre chroma key. Eu lembro que eu comprei um tecido azul e eu passei ele por trás de mim e mais um L, era um L, né? Mais 1 metro de pano entrando ali, para na hora que eu vou agora trabalhar com chroma key, eu dou um clique e essa parede se transforma numa parede só.
Eu lembro que a minha parede era branca, com chroma key azul, e eu transformava ela em cinza. Era a cor que eu mais gostava ali, porque eu me adaptava bem. E aí, quando o Vitor chega, eu começo a ir para uma outra linha. Eu já tinha feito hobby de cameraman, eu já tinha mais ou menos uma pegada, por isso que eu já tinha T3i. E era hobby mesmo meu. Mas quando o Vitor chega, ele assume toda essa parte. E aí a gente começa a fazer uma produção de E o Vitor tá com você conteúdo. até hoje. Ele ficou comigo até em novembro do ano passado. Aí ele decidiu seguir só e ele tem outros projetos. Ele trabalha com um cara que é muito fera no mercado também. Enfim, mas assim, acabamos a nossa sociedade muito legal. Ele assumiu todos os custos, saiu e somos muitos amigos ainda. Final de semana, ou final de ano eu ainda fui, a gente passou juntos final de ano. E daí, quando o Vitor chega que consegue produzir esses conteúdos comigo, a gente começa a ir para um outro patamar. É por isso que houve essa diferença do cara que pegava o celular e gravava, e eu já entro com câmera profissional, já entro com áudio, edição profissional. O Vitor trabalhava na emissora TV como editor, então ele era muito bom nisso daí. E de fato o vídeo foi chamando a atenção não só da audiência, como também dos fabricantes, né? E aí veio agora o Alexandre, que está fazendo palestra, que está subindo no palco, que está falando sobre os 3 pilares, que é a maior dor do pessoal hoje, que é a parte técnica, que é a parte comercial e a parte do contrato, né? Da receita recorrente, né? E aí, 2022 para mim foi um ano muito marcante, assim, porque é um ano que eu também faço algo em torno de umas 60 palestras no Brasil inteiro. Tenho a oportunidade de me conectar com as pessoas na ExpoSec. A ExpoSec para mim foi algo que eu guardo com muita lembrança, esse carinho das pessoas, de não conseguir andar na feira, tá tirando foto. Muito legal, né? Mas assim, esse reconhecimento das pessoas, eu sempre gostei de retribuir com um abraço, de na hora que eu tô aqui em pose para tirar uma foto com o cara, eu tá perguntando no ouvido dele como é que você tá tudo bem, deu tudo certo chegar até aqui, e os 30 segundos ali o cara faz um micro desabafo comigo e sigo para a próxima foto ali. Essa foto não registra aquele momento, registra uma história, né? E cada pessoa que eu tinha esse ambiente era uma história que eu deixava registrado. Eu lembro que no último dia da ExpoSec do ano passado, eu fiquei 1h30 tirando foto com as pessoas, mas uma fila de gente tirando foto. E demorava por conta dessa história. Demorava por conta desses 30 segundos. E 1h30 para mim, assim, fora os outros dias anteriores, de conhecer muito da minha história dentro daquela pessoa ali. Se enxergar ali na situação do cara. Eles me contarem coisas pontuais que eu falo assim, caramba, esse cara me segue, esse cara tem história comigo, tem transformação comigo. E isso, cara, não tem preço. Né? Isso não tem preço. Eu acho que o Papo Segurança hoje a gente chegou na casa estamos chegando na casa de 160 mil no YouTube, estamos chegando a quase 60 mil também no Instagram. No início era o Instagram, depois o YouTube tomou de conta. Mas hoje a conexão que eu consegui ter com as pessoas se transformou numa grande comunidade. E essa comunidade, o que é bacana dela, é todo um reflexo do mercado que passa por ela. Eu, muito fissurado nesse lado diferenciado, do diferencial, sempre que produzo os vídeos, eu sempre tento enxergar a dificuldade que o cara tá do outro lado e como transformar isso em algo fácil. Fui muito apedrejado por... o pica-fio do mercado é porque está sendo produzido pelo Alexandre nesse canal do YouTube e desde essa ideia de fazer os eventos online para vender o meu curso, e quando o cara vê o anúncio lá dizendo assim, o curso é um evento gratuito e online, o cara agora diz que, olha, é por isso que tem os pica-fios no mercado, por conta desse cara, né? E como é que a gente consegue mudar isso? Como é que eu consigo mudar isso? Recentemente eu vi que eu tava depreciando o mercado porque eu tava ensinando qualquer um a instalar. Falei, não, na verdade eu tô ensinando qualquer um a entender que existe um recurso de reconhecimento facial, de fechadura e tudo mais. Agora, o cara vai conseguir instalar só com o que eu mostrei? Não vai. Ele vai... mas é um robista. Ele vai comprar, porque ele pode pesquisar na internet qualquer página, além da minha. Ele vai ver um produto lá. Mas ele vai chegar numa fase ali que fala, não, eu preciso de um profissional para instalar isso aqui. E é aí que o profissional vai ganhar com aquilo. Então eu tô meio que fazendo a ponte para ajudar o cara a vender. E ele não entendeu. Ele achou que eu tô depreciando o mercado e ensinando qualquer um, falando que é fácil fazer. Não, não é fácil. Requer conhecimento. Imagina eu passar por isso todos os dias, toda hora, porque assim, na proporção que o canal cresce, são mais pessoas que estão lá. Sim.
E eu tinha vários haters, né? Que era, se eu tivesse falando que trabalhar com câmeras de LPR não era um bicho de sete cabeças, por outro lado, eles estavam dizendo para todo mundo que eu estava deixando a soar que também era fácil, etc, etc. E eu acredito, distorce, né? Porque eu acredito a seguinte coisa: quando um sistema de alarme que antes era configurado apenas via mão, na munheca ali, você digitando, ou via software do outro lado, um modem US Robotics, que era um dinossauro, e pouquíssimas empresas têm aquilo ali. Hoje, os fabricantes dão a oportunidade de você configurar isso aí no celular, de uma forma muito simples. Então, onde está o erro? Na formação, que a gente sofreu pra caramba lá atrás e hoje está muito fácil. E os caras que têm isso de forma muito fácil reclamam da vida porque não pode ser tão fácil assim. Ninguém pode aprender tão fácil porque parece que ele vai perder a fatia do bolo e você agora torna-se um grande rival dele, né? E assim, quando eu consegui mudar um pouco isso daí, falando, por exemplo, quando eu criei a hashtag padrão papo segurança, eu fui apedrejado por isso, cara. Mas jogaram pedra com muita força, porque você criar uma hashtag que tem o nome padrão papo segurança, onde na verdade é um padrão ABNT, é um padrão que existe normas. E, tem verdade, um jeito de fazer aquilo. Nunca foi o meu padrão. Eu tinha uma hashtag que era uma referência para as pessoas poderem fazer, digamos assim, ter um lugar para que pudesse ter um arquivo. Hoje são mais de 5.000 postagens com a hashtag padrão papo segurança. Então vai lá, tem um acervo. Isso serve para todo mundo, inclusive para os profissionais da segurança eletrônica. Inspira o cara a fazer do jeito. Exatamente. Eu digo para você porque eu me inspiro quando eu vejo lá. Eu falo, pô, vou fazer uma instalação, porque eu ainda vou a campo, eu gosto de estar em campo. E eu olho assim e falo, não vou deixar esse fio aqui não. Cadê o negócio lá? Aí você olha lá, rapidão você olha e fala, mano, como é que numa situação dessa? Você olha lá, porra, achei isso aqui, eu acho que dessa forma, eu acho que aqui casa. Viram meio que um manual, entre aspas. Ele falou, pô, para essa situação eu posso usar isso aqui, posso usar aquilo, posso misturar. Pô, tem a caixinha aqui de plástico, vou só encostar o eletroduto? Não, fura, coloca ali um unidute para travar. Que hora que o cliente olha ali é para encher os olhos, é para encantar o cliente. Exatamente. Eu tive a sorte, antes dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, mão na massa, né, de fazer todo com os EPIs. Né? Ainda ontem eu postei um vídeo falando sobre Speed Dome. E eu falo, deixa eu dar uma dica aqui. A primeira, se você vai trabalhar com ela em altura, então, dica infalível. Capacete, óculos, luva, bota, o talabarte com o cinto ali. Isso é imprescindível, sem falar das certificações. Né? E eu falo isso no vídeo. E agora, essa figura do instalador com os EPIs inspira o cara que está do outro lado. E eu consegui virar o jogo. Não é mais o que eles chamam de Nutella, né? Isso. Eu consegui virar o jogo do cara que não usava capacete porque não precisava, agora ele usa porque ele entende sobre a segurança, de usar os EPIs de forma obrigatória, não opcional. Agora, o padrão da instalação vai para um lado que traz segurança, que traz agora um acabamento. É muito mais fácil fazer dentro do padrão do que fora do padrão. O padrão é Ctrl+C e Ctrl+V e fora do padrão é qualquer coisa. Eu criei a ideia da obra de arte e do gambiarra, né? O efeito obra de arte gambiarra. E quem já assistiu uma palestra minha entende como é que é esses dois parâmetros aí. E, cara, eu feliz da vida porque consegui fazer muitos vídeos que mudaram o cursor do mercado. Eu tenho um vídeo de rádio, de câmeras com rádio no elevador que mudou o cursor do mercado. Da fechadura, cara. Eu fiz um vídeo da fechadura, coloca a fechadura em 2 folhas de vidro e que antes, se você vê aquele fiozinho passando da parede para fechadura ou com um tubozinho de alumínio, uma canaleta, eu faço agora e que não fica nenhum fio aparente. Os caras falam assim, como assim ele conseguiu fazer isso? Né? Fica invisível. Eu vou lá, coloco uma calhazinha no meio, fazendo a própria estrutura já da porta, e a fechadura fica sem fio. E agora eu começo a visualizar os padrões que está acontecendo no outro dia. E o bacana, quando você faz um vídeo no YouTube, que você dá um gatilho pro cara ir para o Instagram, ele lá no Instagram, ele faz a instalação e posta, dizendo assim, agora está no padrão. Né? E aí eu começo a visualizar que está mudando o comportamento do mercado. Então, quanta responsabilidade é você produzir um conteúdo que consiga mudar o mercado, fazer eventos onde eu estou falando sobre analíticos, em 2020, por exemplo. Eu lembro desse vídeo, né? Do shopping. E que agora os analíticos não tinham tanta ênfase no mercado. E quando você fala de analítico, você prova como o analítico funciona, isso vem mudando, isso muda o mercado. E a fibra ótica também, né? Tem aquele evento que você fez fibra ótica,
Acho que foi um dos principais eventos já que eu participei seu, foi esse do Fibra Ótica, que eram vários dias, produção, telão, não sei o que lá e Isso. tal. Achei muito legal. Só que tem um negócio agora que é a menina dos olhos de 2023 dos seus eventos, que é o SegX, que eu tive o prazer de participar, ganhei. Deixo claro aqui que eu ganhei uma caneca, ganhei uns negócios. Eu fiquei contemplado com os recebidos do Então, Alexandre. você era um dos influenciadores do evento, né? E a gente quis presentear essas pessoas que geram conteúdos também. E, óbvio, né? Tem um efeito de vamos mandar porque ele vai compartilhar na base e a Sim. base vai pro evento, né? E só que assim, era uma gratidão muito grande da gente, não só que você recebesse, mas que você também fosse para o evento. A gente mandou outros prescritos para outras pessoas que não foram e tá tudo certo, era um presente, presente não quer nada, Presente. né? E o SegX, assim, quando chega agora 2000 toda essa minha trajetória profissional, essa minha carreira como YouTube, eu sempre tive um sonho, era de fazer o meu evento. Eu já fiz, como eu falei, né, 2022, fiz 60 palestras nos eventos dos parceiros. Mas que tal agora, e detalhe, os eventos que eu vou, lota porque o Alexandre vai estar lá. E não falo isso para falar como arrogância, né, nada. com arrogância, É o fato. E para mim é uma honra ter aquelas pessoas que é aquele momento que eu vou poder dar um abraço, poder conhecer um pouco da história dele. E eu falei assim, por que não ser o meu evento, onde o cara vai ter a oportunidade de me ver ali o tempo inteiro? E quando chega mais ou menos o final de novembro, que eu tô com essa ideia de que agora eu preciso fazer algo diferente, o Vitor, quando ele sai da sociedade, eu me vejo numa situação, o que eu vou fazer agora? O cara que a gente articulava toda essa estratégia junto agora sai, o que eu vou fazer agora, né? E eu disse assim, bom... De novo, praticamente é um voo solo. Não Embora tenha uma estrutura, a gente Isso. ajudando ali, mas é uma outra situação. Mas assim, a cabeça pensante agora tá carreira solo agora, né? E penso a seguinte coisa, o que eu vou fazer? E eu tenho umas viagens, eu vou contar aqui uma viagem de como é que eu faço as minhas produções, como é que eu penso, né? Primeiro eu penso no nome. Segundo eu penso na música. Depois eu penso na cor. Se eu tiver isso tudo muito claro na minha mente, o restante eu consigo desenvolver. Aí às vezes eu tô aqui assistindo aqui um comercial na televisão, aí de repente passa uma música. Nossa, já abro ali como é que é? O Shazam. O Shazam, já abro ele, já pega aquela música. Cara, é essa música. A cor, eu olho numa paleta de cores dos eventos que eu já fiz, qual é que ainda não tem? Então vai ser essa daqui. E a logo, né? O nome, como vai ser aquele evento. Então, quando eu tô com esses 3 elementos prontos na minha cabeça, o restante eu consigo definir muito mais fácil. Que legal esse processo de É criação. uma viagem, né? E o SegX, como veio? O Seg do TED. Sabe o evento TED, né? E o X do TEDx, que também tem lá, né? Então, Seg de segurança eletrônica e o X de oportunidades. Só que aí, no SegX veio um elemento que eu não imaginava e eu falei, e depois eu olhei de novo e disse, cara, eu falei sobre abrir a caixa preta. E eu dizia assim, eu quero fazer um evento que eu quero abrir a caixa preta, mostrar todos os segredos para as pessoas que vão para lá. E aí, cara, pegou essa ideia da caixa preta, a gente fez esse mistério da caixa preta. Eu não sei se você percebeu, mas quando você chega num evento que tá lá a caixa preta, a iluminação em cima dela, é meio que criar aquele ar de tipo assim, que mistério é isso? O que é que vai sair dentro dessa caixa preta? É o foco naquele ponto ali. E aí... Foi um evento muito bacana, cara. Eu gostei bastante, assim. E os bastidores desse evento é bem sinistro, assim. Eu tô com a Fernanda, que tem sido a CEO da minha vida, né? E agora a gente tá ali na quinta-feira, 3 horas da manhã, terminando de aprontar tudo aquilo ali. Porque eu esqueci que tinha que ter uma equipe do operacional, né? E quem foi o operacional do evento? Eu, a Fernanda e o Marquinhos. O Marquinhos estava comigo lá também. Só nós 3 para aprontar aquilo ali. É pauleira. Pauleira. E, cara, eu percebi que você é um cara que várias vezes, assim, você tá no palco apresentando, sei lá, saiu do palco, ia correr na sala de apoio, ia voltar, ia na mesa do DJ, ia não sei o que lá. Então, assim, é o tempo inteiro atento no... O evento, ele era um teste, né, que a gente precisava fazer aqui para outros estados que a gente vai seguir agora, né? O próximo estado vai ser Salvador. Quer dizer, o próximo estado vai ser a Bahia, a gente vai fazer o evento em Salvador. E todo esse teste, antes de começar o evento, eu me reuni com o pessoal e falei assim, ó, gente, a gente só não pode errar no básico. E o que é o básico? O básico é o cartão da câmera não tá lá. É perceber depois de horas que não estava gravando. Isso aí é um básico para mim. O básico é o som não ligar, o telão apagar. Essa coisa básica.
Agora, a fatalidade pode acontecer. Eu posso estar em cima do palco, de repente o palco cai e eu caí ali, tudo bem, me levanto, mas isso é uma fatalidade. Isso não estava previsto que poderia acontecer, ou não sei. São coisas que... Então eu falo para a equipe, gente, a gente só não pode errar no básico. Se você fizer o básico bem feito aqui, a gente vai fazer um grande evento. E aí, a incógnita era se era um dia, se era 2 dias. Eu que optei por essa ideia de 2 dias. É sempre o desafio. Nunca gosto de fazer... Mas eu acho que cumpriu né? bem a agenda 2 dias. Ficou bem distribuído, assim. Levam a galera fora da curva como participantes. Levo pessoas que nunca subiu num palco para falar para ninguém. E tento extrair dele o que ele já se conectava comigo. Foi o caso do Michel Piplo, o Pedro, o Cop, o Rodrigo e todo mundo que participou tinha uma história comigo. Então agora eu queria que essa história fosse contada para outras pessoas, né? E no final das contas, cara, a gente termina o evento no sábado, acho que 8 horas da noite. Eu vou dormir ali por volta de meia-noite, muito cansado, mas muito cansado mesmo. Mas assim, a certeza de que a gente tinha feito a coisa certa. Eu dei 100%. Assim, cara, eu vou dar 100% de mim para não ter culpa de nada. De que eu deixei de fazer alguma coisa, e porque eu deixei de fazer essa alguma coisa, eu falhei nisso. Porque isso era uma trajetória minha. Eu sou um cara que procrastino muito, né? E acaba que nessa ideia de procrastinar, você sempre deixa para fazer amanhã. O significado do procrastinar é deixar para depois. E eu cansei de deixar para depois. Acho que cansei mesmo. Eu queria aproveitar, você falou da Fernanda aqui, eu queria mandar um abraço para ela. Não sei se ela chegou a comentar, mas aconteceu no evento um negócio muito engraçado. Quando eu recebi enfim, o presente da tudo mais, fiz um unboxing, fiquei até emocionado. Falei, poxa, é um cara que eu admiro, que eu gosto, que eu sigo nas redes sociais já há bastante tempo. E de repente o cara me manda um negócio pra ir no evento dele, tipo, é como se fosse o primeira fila do Michael Jackson te mandando pra ver o negócio, tá ligado? Eu achei muito legal. A Luciane, minha esposa, que acompanha, ideia dela. que a Luciane que acompanha também, ela falou, nossa, ele fez isso pra você? Ele falou, fez. Falou, no dia da ExpoSec, quando eu fui pra fazer um stories com você ali em um Rios, você já fala bonitão. Falou, pô, o cara sabe, o cara me acompanha, cara. Olha que loucura, velho. Na verdade, eu fico olhando os concorrentes, né, cara? Eu sei, mas eu tô sendo simpático aqui. Eu tô floreando. Não, tô brincando. Não, cara, assim, muita gente acha que... Eu vou botar uma palavra aqui que não é essa palavra. Eu acho que eu sou um deus que... Não, cara, eu sou ser humano igual a todo mundo. Acompanhar o teu canal e dos demais... poder também estar conectado com o meu segmento. Onde é que eu vou pegar referência, cara? Eu vou para onde? Para a Lua? É uma troca, na verdade. É uma troca. Então, assim, quando eu vejo, eu te acompanho muitos materiais que tu fala no TikTok, né? Eu fico olhando lá, tipo, pô, velho, que massa, velho. Quando você pega, assim, aqueles vídeos que você fica olhando, né? Vai dar em que esse negócio, né, velho? E é muito legal isso aí, cara. Nossa, eu consumo mesmo, eu sigo, eu comento, eu sou membro de canais de segurança eletrônica para poder incentivar o cara, sabe? Eu gosto disso. E aí no dia lá do cheguei, depois que eu recebi, eu não me toquei que eu tinha que entrar no link lá, colocar meu nome e escrever. Eu falei, eu ainda mandei mensagem, você falou, não, Anderson, isso aí já é seu ingresso, lá, seu convite. Eu falei, legal. Quando eu cheguei na hora lá, tô lá, peguei lá a credencial. Quando eu fui para fazer o check-in na hora do evento, nome e tal, aí falei, Anderson, ela achou lá e tal. Aí eu vi que do lado tinha uma credencial branca dos criadores de conteúdo, dos influenciadores, e tinha credencial preta ali, normal. Ela foi, aí eu brinquei com a menina do atendimento e falei assim, eu acho que a minha credencial é a branca. Aí era um casal, né, aí um olhou pro deu risada, eu falei, não, eu tô falando sério. Mas seu nome não tá aqui. E ela tinha, eu não entendi na hora que ela falou o sobrenome, ela falou um sobrenome, sei lá, uma palavra escrita, estranha, mas tinha Anderson. Eu falei, tá bom. Aí, quando eu saí dali, eu fui pra aquele loft que tinha ali e fiquei conversando com o Dani, do Papo Condominial. Sim. E aí, pra quem não acompanhou nos stories, tinha um painel, cara, gigante com a cara desse homem aqui. Foi sensacional. E aí, a galera tirando foto, eu falei, Dani, vamos ali fazer um vídeo? A hora que eu peguei meu celular, cara, que eu comecei a fazer... Então, isso aqui, não sei o que lá, tá... A Fernanda veio na hora atravessando o vídeo. Não. Eu falei, nossa, o que aconteceu? E aí, todo mundo olhou assim... Essa credencial não é sua, não. Peraí. Já tirou, foi lá, mano, sensacional. Foi lá, trouxe, falou, agora sim. O pessoal falou, mano, quem que é esse cara? Aí se tocaram, porque era quando eu comecei a falar, bonitões e bonitões. Falei, é o Magu. Eu achei sensacional esse carinho da Fernanda. Então, beijo pra você. Fiquei bem contente pelo carinho e receptividade de todo mundo ali. Todo mundo da equipe muito antenado ao que estava acontecendo. Então, se você quer conhecer mais sobre o SegX, não esquece de seguir
Papo Segurança e conhecer mais. É um evento que vai rodar o Brasil inteiro esse ano. Eu tive muito orgulho, assim, de... Lá dentro a gente criou... Na verdade, a gente criou 2 produtos, né? Eu acho que o SecX, falando de negócios, ele torna-se um produto também, né? E a gente criou outro produto chamado Mentoria 3. Inclusive, agora, amanhã, a gente vai estar fazendo essa primeira imersão dentro de uma mansão aqui em São Paulo, com 10 empresários, mais os mentores, que foram várias das pessoas que estavam lá no SecX. E a gente criou esses 2 produtos. Quando eu falo produto, é porque há uma produção para isso e há um investimento disso daí. O SecX não é um evento gratuito, né? As pessoas não vão gratuitamente lá, a não ser os privilegiados como os influenciadores. E aí o que acontece? Por que tem que pagar para ir no SecX se eu vou em vários eventos e é de graça? Ainda tem shopping, ainda tem banda, ainda tem um coffee break. Porque, na verdade, assim, é uma troca. Eu te dou um conteúdo denso em troca do teu comprometimento. E quando você paga, você está se comprometendo a ir para aquele evento. Então há uma troca. E se há valores diferenciados do ingresso standard, do ingresso VIP e o ingresso premium, é porque eu também estou dando a troca disso daí. O VIP, eles conseguiram entrar primeiro no evento, eles têm direito ao almoço, eles têm direito a estacionamento. O premium, ele tem direito a tudo isso, mais uma mentoria comigo no outro dia. E se você vê os depoimentos dos caras, né, quando sai dali, daquele momento ali, o valor que ele pagou é insignificante para o que ele recebe lá dentro. Então é o comprometimento. Eu quero o comprometimento dele. Depois é que eu vou visualizar, nossa, deu pra gente ganhar aqui uma grana aqui. Mas não foi em cima o impacto que você causa. Não é na inocência do cara que ele pagou inocentemente. Não, cara, tem toda uma estrutura por trás para fazer aquilo acontecer. Então, o SecX Salvador agora, a gente vai fazer muito melhor do que a gente fez em São Paulo. A entrega, os erros que a gente cometeu lá, a gente já não vai cometer mais em Salvador. A entrega também é muito maior porque a gente já está aprendendo, a gente já está visualizando. Uma evolução constante. Uma evolução constante, né? Então, assim, o SecX, ele conseguiu causar esse efeito de abrir a caixa preta, de impactar as pessoas que foram achando que ia ser mais um evento de segurança eletrônica, e é um negócio muito maior, bem diferente. Eu acho que você é quem pode falar melhor sobre isso. E eu fiquei muito feliz com toda essa nova ideia, né? Então, 2023, o Papo Segurança vem muito mais com o SecX, vem muito mais com os eventos online, esses eventos que mudam o mercado. Esse da fibra ótica que você falou, o nome ele foi muito estratégico, Revolução Fibra Ótica. Eu queria revolucionar o conhecimento do profissional em falar para ele que a fibra ótica faz parte do nosso dia a dia. E quando você não trabalha mais fibra ótica, você deixa de ganhar muita grana, cara. Porque agora você pode estar em um outro patamar só porque você sabe da fibra ótica. Exatamente. Né? E para quem participou do evento, viu que não tem bicho de 7 cabeças a fibra ótica. Mas até então, para quem não conhecia, falava assim, nossa, cara, eu nunca vou mexer nisso aí. E quando eu mostro para ele de uma forma muito simples, o cara fala assim, caramba, que legal. E olha só a minha mente quando eu vou produzir um conteúdo desse. Vamos falar sobre fibra ótica. Fibra ótica trabalha direto ou indiretamente com equipamentos IP. E como é que eu vou falar de fibra ótica para um cara que não sabe o IP? Aí eu vou fazer o evento. Aí eu falo assim, ó, gente, você trabalhar com fibra ótica, precisa alguns passos atrás. Primeiro, cabo UTP. E o cabo UTP você precisa fazer um conector J45. Então, o cara não sabe o padrão. Isso. Eu dizer o padrão. Aí ensina o cara lá. Agora eu preciso te dizer o que é uma rede. Eu vou explicar o cara IP, máscara, tudo. Agora, depois que você aprendeu isso daí, eu preciso te dizer como é que se comporta a câmera dentro dessa rede. Explico pro cara. Beleza? Deu pra entender, gente? Deu. Agora eu vou dizer o que é uma fibra ótica. Eu tô numa didática, né? Uma didática para aquilo ali. Aí eu vou ensinar a fibra, os conectores, como é que é feito o cálculo de banda e etc. E agora eu vou pra prática. Naquele evento aconteceu algo muito, muito interessante, que às vezes tem gente que não espera, não é grato por aquilo. Eu tô fazendo um evento gratuito. Eu tô entregando um conteúdo muito denso pro cara. E na última aula, ou foi no segundo dia, ou foi no terceiro dia, eu lembro que eu tô ao vivo e digo, agora vamos para a prática. Nessa prática, é um conteúdo gravado. A gente chegou, eu com a minha equipe, a gente chegou, era 7 horas da noite para gravar o conteúdo, a gente saiu de 7 horas da manhã gravando um conteúdo. A noite inteira? A noite inteira, cara, muito cansado, muito cansativo produzir 12 horas de conteúdo para tirar 25 minutos ali. Sabia que tinham pessoas que iam me processar porque aquele conteúdo era gravado? Eu falo, aí quando eu volto, né, que vejo os comentários ali, o pessoal, eu vou processar porque é gravado, tá nos enganando, não sei o quê, babá.
E eu Peraí, volto você não assim, pagou nada? eu disse, será que dava pra gravar 12 horas aqui agora com vocês? Vocês querem ficar 12 horas aqui? Eu faço ao vivo. Não tem nenhum problema de eu fazer ao vivo. A grande questão é a ingratidão que eu vejo de alguns aqui por não entender que eu preparei 12 horas, eu condensei aqui em 25 minutos para entregar o melhor. E vocês não estão pagando nada por isso. Se quiser, vocês podem ir embora. Não faz o menor sentido Não faz o menor esse sentido, tipo né? de ataque, né, cara? E Uhum. é o que quem tá disposto a se expor na internet acaba sofrendo com isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem acompanha a gente aqui, assim, essa empreitada, essa primeira temporada do Magu Convida, uma mensagem, uma reflexão ou alguma coisa. Você tá livre agora nesse momento, né? Mais livre ainda para falar alguma coisa que faça o seu coração cantar. Boa. Bom, eu quero falar assim, ó. Ser convidado para ter uma oportunidade de compartilhar conhecimento é transbordar riqueza. Eu digo que a riqueza, falando financeiramente, se ela não transbordar, ela é egoísta. Porque aquele dinheiro você não vai levar para o caixão. Agora, quando você transforma a vida de mais pessoas, essa riqueza ela é multiplicada com muita gente, essas pessoas terão uma gratidão eterna para isso daí. Só que aqui a gente não tem moeda, a gente tem conhecimento. E o conhecimento tem o mesmo significado. Se ele não transbordar na vida de outras pessoas, não serve para nada. Você vai guardar esse conhecimento no seu HD aqui para quê? Então, eu acredito que o Magu Convida tem essa riqueza que vai transbordar para muita gente. E que oportunidade, que honra que eu tenho de poder transbordar o meu conhecimento para outras pessoas. E dizer para você que está aí do outro lado que se um dia você tiver a oportunidade de multiplicar o teu conhecimento, não olhe como uma troca financeira, e sim como uma troca de valor. Algo que é imensurável, algo que é impagável. Hoje, compartilhar conhecimento, ainda ganhar dinheiro para isso, na verdade é uma profissão igual a de todo mundo. Quando você entra para uma empresa, para você prestar serviço para aquela empresa, você está trabalhando, você está prestando serviço em troca do dinheiro. A única diferença que eu faço é que quem consome os meus conteúdos, eles não precisam pagar para estar lá. Os patrocinadores é quem paga para que eu possa proporcionar esse conteúdo para as pessoas. Então, assim, você quando receber um convite, um conteúdo como esse, saiba que além do dinheiro, o que fala mais alto é o amor, é o que o coração transborda para as pessoas. Porque a gente paga um preço muito alto. Eu sei que você paga um preço muito alto para fazer tudo isso daqui. Não é só o dinheiro. Às vezes o dinheiro empata ali. Mas é o que move na vida das outras pessoas, é o que nos move aqui também. Então, assim, eu vou fazer muito mais em 2023. Tenho planos para anos de geração de conteúdo. Espero de cabelos brancos ali estar gerando conteúdo e falando para as pessoas o quanto que é importante esse conteúdo ser multiplicado. Quando eu fiz a minha startup lá dos cartões, eu fiz um pedido para Deus. Depois eu percebi que o pedido foi errado, sabe? Mas assim, ele cumpriu com o que eu pedi para ele. Eu disse assim, Deus, se esse cartão de visita digital mudar pelo menos o conceito do mercado, já valeu a pena. E mandei o pedido. Eu só esqueci de dizer mudar o conceito do mercado e ganhar dinheiro. Eu esqueci dessa parte aí. Ganhei, todo o dinheiro que a gente ganhou com essa startup foi revertido para ela mesma e de fato eu não ganhei dinheiro com essa startup, mas o propósito eu cumpri. Mudei um conceito do cartão de visita lá atrás. E hoje, o meu pedido é mais assertivo. Deus, que mude a vida das pessoas, mas que eu também receba dinheiro para que eu possa ter condições para gerar mais conteúdo. Não dá para você gerar... É igual um pastor, cara. Um pastor que ele prega para as pessoas cheio de dívidas, ele não consegue transbordar a plenitude do que ele está pregando ali. Então, assim, viver bem para transbordar isso na vida das pessoas, isso é muito mais valoroso. Então eu quero sim ter muito mais condição, não só financeira, mas de saúde e de mente ativa para que eu possa transbordar isso na vida das pessoas. E se eles ganharem dinheiro lá, isso não vem para o meu bolso, isso vem para a transformação que isso acontece na vida deles, na vida dos colaboradores deles, dos filhos deles, da família dele. É isso que funciona. Então quando eu vejo uma pessoa que mudou de vida e que ganha muito dinheiro hoje por conta do meu conteúdo, eu digo, é isso que vale a pena. É isso que de fato faz valer a pena tudo que eu faço. Sensacional. E eu só a prova que o seu conteúdo contribui para a mudança, porque pelo menos a minha vida foi muito impactada por coisas que você e outros criadores de conteúdo também criaram e vão
propagando abundância, transbordando abundância pra galera. Então é o seguinte, pessoal, esse é o Magu Convida, essa primeira temporada onde a gente traz grandes profissionais do mercado, profissionais de renome das mais variadas verticais. Beleza? Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Valeu.